trazer o tema para nós começarmos aqui a desenvolver e a trazer às pessoas o que é isto de eu quero, eu penso, eu sinto, eu quero manifestar, mas depois não acontece nada. E que história é essa? E que mentira é essa? E que ilusão é essa? E que imaginação é essa? Porque as pessoas, quando ouvem muito esta lógica de sim, vamos todos manifestar e vamos todos fazer afirmações positivas e o mundo vai mudar e a nossa história vai ser outra. E, inevitavelmente, depois, tcharam, não acontece. E depois as pessoas ficam muito chateadas e começam a dizer, isso é tudo mentira. E vamos aqui tentar perceber porque é que não é mentira. Tá? Então, Andréia, força aí e vamos lá trabalhar aqui isto. Bom, o tema de hoje é o que você quer nem sempre é o que você vibra e você atrai. Então, é mais um pouquinho do mesmo que a gente sempre está falando aqui em uma outra vertente, mas é isso aí. Estamos aí na famosa lei da atração. Penso, sinto e materializo. Por que para uns vai e para outros não? Por que para uns acontece e os outros não? O que o outro está fazendo de errado? O outro aprendeu a vibrar diferente. Aprendeu a olhar para dentro de si, se conhecer e vibrar realmente naquilo. Não é falar eu quero da boca para fora. Você tem que sentir lá dentro de você realmente. E nem sempre o que a gente fala da boca para fora é o que a gente está sentindo. Um exemplo bem assim, que todo mundo diz que todo mundo quer ficar bem de vida, quer dinheiro, quer se manifestar, ter uma casa boa, um carro bom. Na lei aqui, materialização do dinheiro na Terra, tá? Todo mundo quer isso. Todo mundo quer um conforto, quer viajar, quer conhecer o mundo. E por que uns vão e outros não? Né? Então, aí tá. A sequência do seguinte, não é eu sinto, penso e materializo. Não é isso. Porque se fosse isso, estava fácil. Estava todo mundo igual. Tá? O que eu quero lá no fundo não é o que eu vibro. Eu quero dinheiro. Tá. Eu quero ficar rica. Ok, mas eu tô com 300 cartões para me pagar. A minha conta de luz está atrasada. Meu nome já foi embora. Já não existe mais. O que eu estou vibrando? O dinheiro que eu quero? A casa bonita que eu quero? O carro que eu quero? Ou eu estou vibrando a dívida e a falta? Consegue entender que está muito mais profundo do que isso? Então, eu não vou vibrar, eu não vou conseguir o meu dinheiro desta forma, porque eu estou vibrando a dívida, a falta. Eu vou sortear qual é a conta que eu vou pagar. Como é que eu vou vibrar na outra coisa? Então, é exatamente isso. Essas dores, são essas coisas. Porque a falta e a dívida, se você for olhar, ela vibra em todas as áreas da sua vida, que é o que nós fazemos no nosso tratamento da metodologia, tá? Se falta dinheiro, falta uma boa amizade, falta um carro, falta colegas, falta um bom serviço, falta um relacionamento com a família, você está em tudo. Falta. E quando você vibra também na dívida, que é a mesma coisa, se você for olhar, vibra em tudo isso. Então, nem sempre o que você quer é o que você vibra. Obviamente, você não vai atrair isso. Aí é onde que tem esses blocos energéticos que trava a nossa vida. E adensa, não deixando que você dê o primeiro passo, que você vá para frente. Então, isso é um olhar muito seu. Até quando isso está te incomodando? Será que você
olha para isso e vê que isso realmente está empacando a tua vida ou não? Você tem essa consciência ou não? Você quer mudar de vida? Você quer ter esse autoconhecimento? Você quer curar isso dentro de você e entender como é que você funciona? Olhar para a vida o que é de verdade, porque nós estamos aqui aprendendo. Nós não estamos aqui passeando. Prazer é ótimo. E isso, cuidar, auxiliar, tratar os outros, para mim e para você também, Raquel, eu posso falar, dá um prazer imenso. É muito bom. Tanto é que a gente está aqui querendo mostrar isso para todo mundo. Por quê? Porque é tão bom que a gente quer que todo mundo sinta. Só que precisa se ter coragem. Vamos lá, Raquel. Bem, sabes que, como tu disseste aí no início, esta conversa da lei da atração já é um bocadinho mais do mesmo. E eu pensei no seguinte, eu acho que faz sentido trazermos hoje fundamentos da ciência, para também as pessoas pensarem que isto não é só imaginação, ou que é uma frase, uma conversa que soa bem, e vamos aqui tentar trazer quais são os fundamentos disto. Então é o seguinte, primeiro, eu gostava de trazer aquilo que é o paradigma que foi encontrado por um meteorologista, que ele traz o conceito do efeito borboleta. E o que é isto do efeito borboleta? O que é que ele diz? O que é que ele percebeu quando estava a estudar o clima? Que um bater de asas de uma borboleta no Brasil vai criar um tornado no Japão. Ou seja, isto portanto, transformado, aqui trazido para a nossa realidade, significa o quê? Que qualquer coisa mínima dentro de nós vai manifestar-se no nosso entorno, na nossa realidade. E isto acaba aqui já por ser o primeiro passo para nós começarmos a entender como é que isto de vibrarmos se manifesta na nossa realidade. Depois já há aqui uma outra experiência que foi feita por físicos nucleares, em que eles estão a trabalhar com partículas atómicas para perceber os seus movimentos e conseguem entender, por acaso, ali no meio da experiência, isto é uma descoberta ocasional, em que eles entendem que quando a pessoa que está a ver as partículas atómicas fazem mover as partículas atómicas numa direção e de uma determinada forma. Quando a pessoa que está a observar vira costas e não está a olhar para as partículas atómicas, as partículas atómicas seguem outros caminhos. E o que é que isto aqui nos começa a trazer? Que a nossa mente vai conseguir trazer um comportamento naquilo que está à nossa volta. Então, temos estes aspectos aqui já da ciência para nos explicar esta conversa do penso, sinto e materializo. O que é que nós temos aqui que entender? Porque é que a coisa não funciona? Como tu estavas a falar dos blocos, eu vou aqui trazer também um outro conceito para também explicar este conceito de blocos. Que tem a ver com os programas que nós temos dentro de nós. O que é que são estes programas? São programas que são instalados pela nossa forma de pensar e reagir às situações e que nos leva a determinado comportamento, e que não estão só ligados à nossa história pessoal, à nossa vivência pessoal, àquilo que nós aprendemos com os nossos pais, aquilo que aprendemos na nossa vida com os nossos amigos, com os nossos professores, nos nossos relacionamentos, mas também naquilo que nos une à humanidade. E o que é esta ligação à humanidade?
todos nós acabamos por partilhar uma coisa que é o inconsciente coletivo e é trazido novamente pela manifestação dos sonhos. Por isso é que se conseguem traduzir sonhos, porque aquela imagem, aquilo tem uma simbologia que pode ser traduzida. Temos a importância dos mitos, que nos ajuda a perceber muitas vezes que mito é que nós estamos a viver. E quando eu falo de mitos, eu falo de todo o tipo de mitologia no mundo. Porque qualquer mitologia que exista vai sempre andar a falar das mesmas histórias, ou de uma forma ou de outra. Por isso, a dinâmica que nós temos aqui é uma repetição deste inconsciente coletivo. Quando nós entramos aqui nesta conversa de eu quero, e eu vou dizer estas frases de afirmação para concretizar isto e aquilo, não vai funcionar muitas vezes. Porquê? Porque se no meu programa, aqui dentro, eu tenho uma história em que, vamos imaginar, durante a minha infância, eu percebo sempre que o dinheiro é uma coisa difícil de obter e que tem que haver esforço e que tem que haver muitas horas de trabalho. E eu aprendo isto. E é muito fácil absorver isto enquanto somos crianças, não é? Porque nós vemos a vida do pai, da mãe, como é que aquilo acontece. E sem nós percebermos, estamos a captar aquela informação toda. Esta informação toda faz o quê? Faz esse programa, faz esse bloco. Quando eu chego à vida adulta, eu penso, eu quero manifestar dinheiro. Só que se este bloco está lá, se este programa está lá e se não for desativado, eu não vou vibrar isso. Eu não vou manifestar isso. E aqui, quando temos que tratar este tipo de programa de bloqueio, é precisamente entrar na desativação de memórias, de registros de memória, de registros de informação. Porque enquanto não fazemos isso, nós ficamos escravos dos nossos bloqueios, dos nossos programas. Não conseguimos sair daí. E então não há forma de manifestação. Porque depois, na realidade, o que é que eu vou manifestar? Eu vou manifestar o bloqueio que tenho. Eu manifesto o programa que eu tenho. Porque é isso que está aqui. E quando falamos também nos programas que temos internos e nos bloqueios, nós temos que trazer essa realidade para aquilo que funciona em termos do nosso cérebro, de trilha neural. Nós todos temos trilhas neurais. E essas trilhas neurais ficam mais ativadas quanto mais praticarmos uma coisa. Não é por acaso que quem conduz, não é? Quando estava a aprender a conduzir, ficava ali, e agora qual é o pé que vai para a embreagem, qual é o pé que vai para o travão, e qual é o pé que acelera, e agora as mudanças, e fica ali muito confuso até começar a entender. Na prática da condução, começa a perceber o quê? Que vai conduzindo, já nem percebe quando é que tem que pôr a mudança, não pensa, sente. Não sabe sequer, não tem que dar comando nenhum ao pé para usar a embreagem, nada. Aquilo só vai. E isto é a mesma coisa que nós temos no nosso sistema. As nossas trilhas neurais, com prática, ficam muito, muito ativas. E isto vai não só instalar-se de uma forma inconsciente, que nós nem sabemos que estamos escravos daquilo, como também consciente, que é, mas porquê é que eu estou sempre nesta situação? Porquê é que eu vou parar sempre a isto? Seja no que toca à vida financeira, à questão dos relacionamentos, aos padrões de relacionamentos que nós temos, porque, sejamos sinceras, quantas pessoas é que às vezes nos dizem assim, como tu estavas a falar antes,
É aquela história do dedo podre. Eu só atraio gente tóxica. Eu só atraio gente que só pensa em dinheiro e que só quer poder. Eu só atraio gente que consome drogas. Então, que programa é esse? Que bloqueio é esse? Que ratinho, que hamster é esse na rodinha que faz cantar essa conversa? Porque depois, se esse hamster está ali na rodinha, vai manifestar isso. E é por isso que aquilo que nós queremos, muitas vezes, nós não vibramos e não atraímos. Porque não estamos a ir aqui às camadas mais profundas. Porque, como tu disseste, para realmente manifestar, nós temos que vibrar a coisa. Porque se eu estiver a vibrar outra coisa diferente, é tudo mentira. Não vai, não corre, não funciona. Andreia, passo-te a palavra, pode ser que queiras partilhar mais algumas ideias. Então, é o que a gente estava falando, né? Que eu te falei sobre o relacionamento, que você começou a falar, tá? Vou citar um caso meu. Eu e o meu marido. O marido queria ficar comigo há muito tempo e eu não dava bola. Eu não queria. Eu estava com outras pessoas, tá? Ficava uma hora com uma pessoa, namorava um, namorava outro. E sempre eu atraía pessoas que me traíam. Não é eles que me traíam. Eu estava me traindo. Eu estava nessa vibração, então eu ressoava isso, então eu atraía quem ia me trair, né? E aí foram passando esses relacionamentos e em vez de eu falar, eu não quero uma pessoa que me trai, eu falava assim, eu estou aprendendo com estas pessoas o que eu não quero para minha vida. Então, quer dizer, eu aprendi, eu trouxe para cá. Eu aprendi, eu vi, senti e falei, não é isso que eu quero. O que eu quero? Se isso eu não quero, se eu sei o que eu não quero, eu posso ver o que eu quero. Aí eu comecei a falar que eu queria um relacionamento, eu queria um companheiro. Eu comecei a descrever o que eu queria e comecei a sentir aquilo. Essa pessoa que está comigo hoje já queria estar há muito tempo. Só que eu não estava preparada. Por isso que eu não fiquei com essa pessoa. Então, quando eu mudo a minha vertente e olho para o que realmente eu quero e mudo esse padrão, eu consigo estar com essa pessoa. Então, esse é um exemplo bem legal do que você vibra. Eu quero prazer, eu quero um relacionamento, eu quero alguém que não sei o quê. É isso que você vai ter. É só isso que você vai ter. Por quê? Porque você está vibrando e querendo mais do mesmo, que é o dedinho podre. Então, quando a gente muda essa vibração, escolhe outra coisa e entende o que é que estava acontecendo lá atrás e aceita e aprende, você consegue olhar e mudar a sua vibração ali no fundo, para as próximas. E aí, uma coisa muito interessante, que aí entra o preconceito, tá? O meu marido, ele é um pouco menor que eu. E eu queria uma pessoa que me desse proteção. E a palavra proteção, para mim, era uma pessoa grande, que viria me proteger de tudo que eu precisava, né? Então, como é que eu ia olhar para ele? Como é que eu ia querer estar com ele? Não! Ele não tinha o que eu queria no meu inconsciente. Por isso o autoconhecimento, por isso olhar para você, entender como é que você roda, qual que é a sua história, né? Quando eu mais precisei de proteção, esse homem virou um gigante. Então, essa proteção, essas coisas estão em camadas muito mais profundas. E você
vocês têm que estar bem para olhar e perceber o que é que está acontecendo, para que você possa aprender. Sem aprender, você não muda a sua vibração. Sem você aceitar o que te aconteceu, você não vai mudar a sua vibração. Porque você vai estar querendo mais do mesmo. Se você quer mais do mesmo, você vai sempre ter as mesmas coisas. Se você não olhar para você e se conhecer, nada muda. Vamos lá? Sabes que tu disseste agora uma coisa que eu acho que é realmente muito relevante, que é, às vezes é mais fácil nós começarmos a perceber o que não queremos para depois começar a perceber o que nós queremos. E há também aqui um conceito que eu quero trazer, que é pede e solta para o universo. Sim. Há uma história que eu gosto muito, que é de uma pessoa que ela sempre teve o desejo profundo de ter uma relação. E tentou todos os tipos de relacionamento, fez esforços, esteve envolvida com gente muito complicada, e há ali uma altura em que ela diz mesmo, acabou. Já chega, pelos vistos, isto não é para mim, eu vou realmente entregar-me aqui a outro tipo de vida. E quando ela faz aqui o movimento de entrega de outro tipo de vida, o que é que ela decidiu? Ir para um ashram na Índia. Só que, como ela tinha estado longe da Europa e ela tinha ganho alguns problemas físicos, ela, já no fim de ter esta decisão, ela volta à Europa para se tratar fisicamente. E ela foi a um profissional que era, eu já não me recordo se era um homeopata ou se era um osteopata. E ela vai fazer o tratamento que ela necessitava para estar preparadinha. Ela já tinha tudo preparado para ir para a Índia. Tcharam! Magia. Ela e o osteopata, o homeopata, apaixonam-se, casaram, têm filhos hoje em dia e ela nem nunca chegou a ir para a Índia. Ou seja, quando ela solta para o universo, quando ela larga a fixação, porque um programa, um bloqueio, está também muitas vezes agarrado à fixação do pensamento. Que é, eu quero isto, eu quero isto, eu quero isto, eu quero isto e eu quero isto. E não dá alternativa para mais nada. Quando não dá alternativa para mais nada, fecha as possibilidades de qualquer tipo de manifestação. Quando a pessoa solta, começa a vibrar outra coisa. Por isso é que às vezes as pessoas pensam, desistiu, é um fraco. Calma. Não sei não. Às vezes uma desistência é precisamente o alívio aqui no bloqueio, é um alívio aqui no programa mental que faz a pessoa vibrar outra coisa. E neste caso, o que é que ela começa a vibrar? Ela vibra alívio. Ela, quando quer ir para a Índia, ela vai, eu quero estar em paz, eu quero estar tranquila, eu quero estar bem. E é aí que lhe vem uma relação que lhe é boa. É aí que lhe vem uma relação completamente fora daquilo que ela estava habituada a viver e que nem nunca tinha encontrado. Por isso é que é tão importante olhar aqui para os nossos bloqueios que nos condicionam até a forma de pensar. Porque se eu vou pensando sempre da mesma forma, eu crio milhares daquilo que nós chamamos de formas de pensamento. Que é aquele pensamento que não tem concretização. E eu já falei disto aqui antes. Vou dar novamente o mesmo exemplo, que é, eu desejo ter um Ferrari. Um
um Ferrari, quero ter um Ferrari, quero ter um Ferrari. E isto fica aqui, não é? Entretanto, mais uns meses, um ano, dois, eu penso, não, eu aqui já nem quero o Ferrari, eu acho que até um Renault me serve, enfim, e eu fico com o Renault. Certo, estou em paz com o Renault serve-me para aquilo que eu quero. E a pessoa fica aqui com o Renault. Só que esta fixação que foi criada e alimentada com a história do Ferrari fica aqui. E é como se fizesse assim uma forminha e dissesse assim, eu agora tenho fome. Quando é que vem mais alimento para mim? E vem mais alimento aqui para este Ferrari que nem sequer foi adquirido, a partir do momento em que eu crio novamente um pensamento que não está alinhado com o meu sentir e que vai para ali. Por exemplo, vamos supor, eu quero comprar uma casa na praia. Mas onde é que é a tua vida? A minha vida é na cidade. E a quantos quilómetros estás da praia? Uns 100. Então, é real? Não é? Como é que é? Como é que está aí a manifestar a coisa? Mas eu gostava era de trabalhar online a partir da praia. Certo. Então, o que é que estamos a fazer para fazer essa mudança? E a pessoa continua a imaginar, eu quero ir para a praia, quero ir para a praia. E os anos vão passando, não adquire a casa na praia, vai mudando a vida, vai fazendo outras coisas e esta história da casa da praia vai para aqui. Outra vez, dá força àquela história do Ferrari que também não foi conseguido. E parecendo que não, todas estas histórias de coisas desejadas e que não tiveram depois materialização vão pesando no nosso inconsciente. Qual é a informação que fica aqui no meu inconsciente? Falha. Eu já posso nem sequer me lembrar que desejei ter um Ferrari aos 17 anos. Mas a informação está lá no meu inconsciente. Porque eu depois apercebi-me que não fiquei com o Ferrari. E assim eu começo a pensar, se eu não consegui o Ferrari, então há muita coisa que eu posso não conseguir. E aí estamos naquela dinâmica terrível que é, eu falho tanto. Então, se eu estou a sentir que, se eu vivo que estou a falhar tanto, eu vou manifestar uma realidade de falha. E enquanto nós não conseguirmos chegar aqui realmente ao que é essencial para nós, à nossa verdade mais pura e dura, ficamos aqui sempre muito presos nestes bloqueios, não damos conta deles e só vamos contemplando a minha vida não está bem. Tem problemas aqui, tem problemas lá. E quando vamos ver, as coisas estão muito entrelaçadas. A dinâmica que está lá por trás, normalmente canta a mesma canção. E as coisas mexem-se a esse ritmo. Andreia, passo-te a palavra. Estamos no nosso horário. Pois estamos. Era agora que eu estava a ver, isto passou muito rápido. Mas a única coisa que me veio aqui de você falar isso sobre a Ferrari, sobre as coisas, é a mentira que a gente conta pra gente. É a ilusão que a gente cria. Exatamente. Então, a gente não percebe isso, a gente cria essa mentira, cria essa ilusão e vive nisso, e vibra isso. Então, não é só uma Ferrari, uma casa na praia, é muito mais simples. Um curso que você começa. Sim. Um trabalho que você começa. É coisas pequenas, que todas as vezes que você faz assim, eu começo a fazer tudo e eu nunca consigo terminar. Tudo que eu começo, eu não termino. Toda vez que você faz isso, isso é realmente no seu inconsciente, você vibra, você não faz, você vai alimentando esse bloco. E aí, quando isso adensa e pesa na sua vida, você não sabe por que a sua vida não sai do lugar. Você não consegue fazer nada. Por quê? Está nessa forma de pensamento lá atrás. Que é tudo no inconsciente. Tudo que nos machuca, que nos dói a alma, a gente joga
para o inconsciente, porque dói. Porque dói. E a partir do momento em que você olha para isso e que você dá luz para essa sombra e reconhece ela e aprende com ela, você traz ela para a luz. Você trazendo ela para a luz, você muda a sua vibração. Você muda o que você atrai, que é exatamente o que eu estava falando, o aprender e o aceitar. Uhum. É muito essa a mensagem, que é aprender a própria verdade. Porque, caso contrário, é-se escravo de um programa. E isso leva a uma desonestidade consigo própria. Porque não se ouve, Sim. não fala consigo. É um bocadinho ficar ali naquela sujeição do que os outros acham, o que os outros pensam, o que é que fará com que os outros me reconheçam ou apreciem. O que é que eu vou ter que fazer? E em vez de olhar para si mesmo, vou vir aqui, o que é que eu quero mesmo fazer de coração? Ficar aqui escravo das opiniões e das avaliações dos outros, como já tinhas referido, vai entrar num processo de autotraição. E nós sabemos que se uma traição vinda do outro dói, quando nós olhamos e percebemos o quanto nos estamos a autotrair, é doloroso. Só que também é a abertura do caminho para parar de se trair.